prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que estejam tendo aí um bom fim de semana e desejo desde já graça e paz sobre a vida de vocês, a graça e a paz de Cristo. Vamos abrir, antes de mais nada, a Bíblia lá no livro de Jó. Nós vamos ler 3 trechos diferentes desse livro. O primeiro deles, Jó capítulo 1, versículos 6 a 12. Daqui a pouco eu falo os outros dois. Mas primeiro, então, Jó capítulo 1, versículo 6 a 12. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois vamos saltar ali para o capítulo 38. Capítulo 38 ainda do livro de Jó, e vamos ler os versículos 1 a 11. O segundo trecho. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: Até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? O último trecho, lá no capítulo 42, versículos 1 a 6. Ainda o livro de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos ainda orar, gente? Pai amado, Pai de misericórdia, te agradecemos por mais esse dia de vida que nos concedeste. Obrigado pela bênção que é poder viver e viver para ti, viver caminhando contigo, viver no conhecimento
de que o teu Filho se encarnou, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Nele nós temos a nossa esperança. Pai, fala conosco esta manhã, fala com a tua igreja através da tua palavra, que possamos aprender mais sobre ti, aprender mais sobre como devemos viver diante de ti. Abençoa-nos, Pai, com a tua graça e com a tua sabedoria e com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, minha mãe me apresentou, ou me introduziu, vamos dizer assim, ao mundo da música. Ela comprou um CD, um álbum do U2, a banda irlandesa, e foi praticamente a minha entrada no mundo da música. Foi a partir dali que eu comecei a gostar de rock, de música em geral, e hoje, enfim, tenho gostos mais variados, mas continuo gostando muito de U2. Numa música deles, dos anos ainda 90, chamada Do You Feel Loved? Você se sente amada, a tradução. O eu lírico discorre ali sobre a sua experiência de amor. Eu traduzi aqui, de forma livre, um trecho da música, e ele canta o seguinte: toma estas mãos, não me servem de nada. Toma estas botas, não vão a lado nenhum. Toma as cores da minha imaginação, toma o perfume que paira no ar, toma esse emaranhado de conversa e torna-o a tua oração. Assim, mais ou menos, a canção lá. A experiência que ele relata, a experiência de amor dele, que ele relata nesse trecho e também no restante da canção, revela um ato de entrega do amante à sua amada. Ele fala, toma isso, toma aquilo, e ele vai discorrendo ao longo da canção. Entretanto, tanto na letra quanto na melodia, a experiência tem muito pouco de romantismo, vamos dizer assim, na forma como ele é. Pelo contrário, é uma experiência dolorosa, às vezes ofegante, tensa quase, entre o amante e a amada. Todas as renúncias e sacrifícios pelos quais ele passa como amante levam a que às vezes o amor nem seja sequer visto como algo bom. Daí a pergunta, você se sente amada, de fato? De fato, você se sente amada? Que é o título da canção. E é um título sugestivo, que revela que nem sempre o amor corresponde à nossa expectativa do que é nos sentirmos amados. Nem sempre o amor é uma experiência, vamos dizer assim, prazerosa. Mais à frente, na canção, ele canta ainda: o amor vem empurrando e se acotovelando dentro da barriga de uma mulher. O amor se parece com o sol, mas eu o sinto como a chuva. Você se sente amada? E aí ele termina a canção repetindo várias vezes essa pergunta. A reflexão que eu acho interessante que a música nos traz, pois fiquem à vontade para procurarem aí no YouTube, no Spotify, onde quiserem. Mas a reflexão que ela nos traz é, primeiro, se aquilo que sentimos como amor de fato o é. E segundo, se aquilo que de fato é amor nos faz sentir amados. Vou repetir. A reflexão que a música nos traz é, primeiro, se aquilo que sentimos como amor de fato é. E segundo, se aquilo que de fato é amor nos faz sentir amados. Por vezes, existe um fosso, uma separação, uma diferença muito, muito grande, um abismo entre os nossos sentimentos e o amor enquanto tal. Entre o que o amor parece ser e aquilo que eu sinto que o amor é. Somos levados a crer que o amor imediatamente nos fará sentir bem. É mentira. Geralmente, o alinhamento entre o amor e os nossos sentimentos leva tempo. É um processo difícil, doloroso, exige-nos muita paciência. E por que é que o amor de verdade muitas vezes não nos parece amor nesse sentido de bem-estar? Por que que o amor muitas vezes não nos faz sentir bem? Porque, de fato, ele só é revelado pelo sofrimento e pela dor. Como a canção bem ilustra, o parto, que é uma das experiências, uma das demonstrações de amor mais fortes que há no mundo, é um fenômeno de muita dor.
assim como é também a abnegação que o matrimônio implica, custa caro. Certamente que se perguntássemos a Jó a mesma pergunta da canção, né, se ele se sentia amado, no meio das suas provações, provavelmente ele responderia que não, que ele não se sentia amado. O livro de Jó talvez nem sequer seja o mais ideal para se falar no amor. De fato, só há uma menção explícita da palavra amor em todo o livro, ali no capítulo 37, no versículo 13, que é uma palavra que também pode ser traduzida como misericórdia. Além disso, é um livro cujos temas principais, geralmente, a serem abordados são sofrimento, a justiça, a fidelidade, sabedoria, integridade. Mas eu quero propor nessa mensagem que a realidade que Jó descobre em meio a esse sofrimento e que lhe é revelada por um Deus que se apresenta como criador de todas as coisas, que conhece e cuida da sua criação, é a realidade do amor. Essa é a realidade que Jó descobre. Por isso o título da mensagem de hoje é O Amor Escondido do Criador no Sofrimento de Jó. Que na realidade nós vamos ver, é tanto escondido quanto revelado. Se voltarmos lá ao primeiro texto que nós lemos, primeiro trecho, que é a primeira conversa entre Deus e Satanás no livro de Jó, ela pode ser uma chave para compreendermos boa parte do livro. Satanás pergunta a Deus, no versículo 9 do capítulo 1, se Jó debalde teme a Deus. O que significa isso? Em outras palavras, será que Jó teme a Deus por nada, de forma desinteressada? Na mente de Satanás, Jó só adorava a Deus porque recebia bênçãos dele. Se ele fosse reduzido a nada, se ele perdesse todas as bênçãos, sua família e a sua saúde, eventualmente ele amaldiçoaria a Deus. Em suma, na visão de Satanás, Jó estava preso a duas opções. Na fartura, seria fiel a Deus. No nada, no vazio, blasfemaria contra Deus. O que Satanás propõe, então, é que Jó seja reduzido a nada, para que se revele o verdadeiro caráter ou motivação da sua adoração e temor a Deus. Seriam, na mente de Satanás, o próprio nada, o próprio vazio. Satanás, cujo nome se origina da palavra hebraica para acusador ou enganador, não tem poder para fazer nada sem a permissão divina. No começo do livro, ele tem que prestar contas a Deus. De fato, essa visão de que Satanás seria um inimigo de Deus, talvez não seja assim tão adequada, porque ele mesmo tem que prestar contas a Deus, ele comparece diante de Deus para prestar contas, junto com outros anjos, né, os filhos de Deus. A maneira que ele encontra aqui para tentar subverter a autoridade de Deus é questionando a lealdade daqueles que lhe adoram, que adoram a Deus. Ele nunca origina algo novo, ele nunca cria nada. Está sempre reagindo de forma maliciosa ao que Deus cria e faz no mundo. O máximo que ele pode fazer é, partindo da criação de Deus, da sua verdade, projetá-la de forma deturpada, ilusória. E ele tentará convencer o mundo de que o que ele está projetando é realmente como as coisas funcionam. O que ele diz sobre Jó, por exemplo, parece até bastante realista. Tire a fortuna, família e saúde de alguém e toda essa relação entre essa pessoa e Deus se mostrará pelo que ela é, um vazio, um nada. Mas Jó não teme a Deus por nada. Jó não teme a Deus nem de forma desinteressada. Jó teme a Deus pelo próprio Deus. Ou pelo menos é isso que ele vai descobrir até o final da história. Para Satanás, o cerne da motivação de Jó, caso ele perdesse todos os bens materiais, família, saúde, seria o nada. E o que é o nada, a não ser a própria projeção do caráter de Satanás sobre a realidade? Incapaz de criar, incapaz de subverter a autoridade e poder de Deus, ele tenta semear o caos na criação. E essa sempre foi a estratégia dele, desde o Gênesis. Esse é o padrão de agir dele no mundo. Ele adoraria ver Jó perder tudo o que tem para que no nada, no vazio, ele amaldiçoasse a Deus. E Satanás acha que consegue alcançar isso. Acha que consegue reduzir Jó ao nada. E ainda
tenta contar e conta com a bênção divina para esse empreendimento, vamos dizer assim. Mal sabe ele que debaixo das posses, família e saúde de Jó, há algo muito mais poderoso que o sustenta, algo que nem Jó sequer compreendia direito. Com a permissão e bênção divina, então, Satanás tem o poder para arrasar com a vida de Jó. A gente lê isso lá nos capítulos 1 e 2. Depois, entre os capítulos 3 a 32, sucedem-se uma série de diálogos entre Jó e 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, sobre a situação de Jó. Um dos pontos principais que eles discutem é a causa da má sorte de Jó. Para os 3 amigos, Deus jamais traria sofrimento sobre a vida do justo. Portanto, Jó havia pecado. E para que seu castigo fosse levantado e sua sorte se restabelecesse, ele deveria se arrepender desse pecado, ou desses pecados. Jó, por outro lado, insiste em sua inocência e questiona a justiça de Deus, pois não só ele, enquanto homem justo, sofre, como também vê o ímpio prosperar, que é um tema também muito presente nos Salmos. Jó pede para comparecer perante Deus em julgamento para que se prove a sua integridade, a sua inocência. Depois, entre os capítulos 32 e 37, quem tem a palavra é Eliú, um moço, um homem mais jovem, que tenta repreender tanto a Jó por se achar justo aos seus próprios olhos, como a seus amigos, incapazes de encontrar razão para acusá-lo. Eliú critica Jó por se achar mais sábio e justo que Deus, que criou todas as coisas e que tem diante de si o juízo e a plenitude da justiça. Essa é a afirmação que ele faz lá no capítulo 37, no versículo 23. Por fim, entre os capítulos 38 a 41, Deus decide se pronunciar. Engraçado que com Elias, no texto de 1 Reis 19, Deus não se manifestou nem no vento, falou com Elias através de linha baixa. Aqui em Jó, Deus muda a forma de se revelar e fala com Jó a partir de um redemoinho, a partir de uma tempestade. Deus, que já havia arrasado com Jó fisicamente, quebranta-o também espiritualmente. Bom, então, em relação a a forma como Deus fala, é interessante e engraçado esse contraste com o episódio lá de Elias, onde Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas na vozinha suave, no sussurro que Elias escuta. Aqui em Jó, não. Deus muda a forma de se revelar e fala com Jó a partir de um redemoinho. Também pode ser no começo do livro, arrasa com Jó fisicamente, mas agora também quebranta-o espiritualmente. Antes de Deus trazer certeza, ele traz mais confusão ainda. Toda a justiça e sabedoria que Jó pensava que tinha, toda a sua autoestima, sua autopercepção, caem por terra diante da grandiosa revelação de Deus. Deus faz uma enorme quantidade de perguntas entre os capítulos 38 e 41 sobre se teria sido ele, Jó, quem havia determinado, feito, criado a terra, o mar, a luz, as trevas, as chuvas, as estrelas, os céus, etc. E Deus lista um monte de animais, cabras, corças, jumentos, bois, avestruzes, perguntando se Jó os conhece bem. Ele termina até o seu discurso, as últimas palavras de Deus, dos capítulos 40 e 41, são sobre 2 animais temíveis, o Bemote e o Leviatã, que até viraram depois, ao longo da história, referências na literatura, na ficção, enfim. Às vezes são traduzidos como sendo o hipopótamo e o crocodilo. Na minha tradução, por exemplo, nem consta esses termos. Ele fala de realmente hipopótamo e crocodilo. Mas a gente não tem certeza até hoje se de fato é isso mesmo. Em nenhum momento Deus responde aos clamores específicos de Jó, ao porquê de Jó ter sofrido tanto,
mesmo sendo íntegro e fiel. Ou ao questionamento de Jó sobre a justiça, sobre como a justiça funciona, que ele se vê injustiçado. Mas Deus faz perguntas que Jó não consegue responder e se afirma como criador de todas as coisas, desde as mais majestosas, como a terra, os céus, até as mais pequeninas, como animais específicos. Deus não se sente intimidado nem acusado por Jó. E mesmo que ele não responda a Jó nos mesmos termos a nível de conteúdo, respondendo as perguntas de Jó, ele o faz a nível da forma. Se Jó havia feito muitas perguntas a Deus, Deus faz mais perguntas ainda. E usa até ironia para se sobrepor a Jó. Então, aqueles que dizem que Deus não tem senso de humor nunca leram Jó. Porque Deus, no livro de Jó, tem muito senso de humor. Deus sabe quem é o Criador de todas as coisas. Ele sabe as respostas das perguntas de Jó e até das perguntas que ele mesmo faz, nesses capítulos finais. Mas ele quer agora que Jó saiba também, que Jó reconheça que só há um Deus, e não é Jó. Deus fala, e por mais que ele não tenha as respostas que Jó queria ouvir inicialmente, é suficiente, basta. Jó cala-se. Ele até fala aqui no capítulo 40, versículos 4 e 5. Sou indigno, que te responderia eu? Isso é Jó falando. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então Jó se cala e reconhece a soberania e majestade de Deus sobre todas as coisas. Reconhece que Deus não pode ser domado às expectativas que Jó tinha dele. Deus não revela tudo, mas revela o suficiente a Jó. Deus se manifesta como o Criador que ama a sua criação, conhecendo desde os mais altos. De fato, Deus cria porque ama. Cria a partir do seu amor. E é essa realidade por baixo do sofrimento que Deus quer que Jó conheça. O cuidado de Deus com a sua criação revela um Deus amoroso, que sustenta em si mesmo toda a existência, que faz do seu amor a origem de todas as coisas. Antes de restabelecer a sorte de Jó, Jó faz uma confissão a Deus, reconhecendo o seu poder sobre todas as coisas, a força dos seus desígnios e a sua própria ignorância, o seu desconhecimento das maravilhas de Deus, como a gente leu ali no capítulo 42. A falta de respostas às perguntas que Deus faz a Jó faz com que Jó se humilhe, se arrependa diante de Deus. Jó aprende que justiça e injustiça estão nas mãos de Deus, por mais que ele não consiga discerni-las a partir do seu ponto de vista. O desnudar de Jó perante Deus e a compreensão de que ele não sabia nada levaram Jó a relativizar suas próprias percepções de quem Deus seria. Não entendesse a justiça ou injustiça de trás do sofrimento, agora ele reconhece que Deus as tem em si. Sabe que ainda que ele não veja motivos para acreditar na justiça, ele confia no Deus justo que reina sobre a justiça e a injustiça. Como é que a história aqui de Jó pode ser relevante ainda hoje? E aqui eu vou fazer uma ponte com algo que Martinho Lutero, na sua disputa de Heidelberg, 1518, uma das primeiras oportunidades públicas que ele teve para avançar e articular a sua visão da reforma, que eu acho que é relevante o que ele fala para a gente compreender como que pode ser útil a aplicação dessas lições e dessa história, dessa narrativa de Jó para hoje. Lutero, nesse evento, ele disse o seguinte: merece ser chamado de teólogo, porém, aquele que compreende as coisas visíveis e manifestas de Deus, vistas através do sofrimento e da cruz. Para Lutero,
que contrapõe o que ele chamava de uma teologia da cruz com uma teologia da glória, Deus estava revelado e escondido ao mesmo tempo na cruz. Revelado para aqueles que discerniam a presença real de Deus no Cristo crucificado, mas escondido para aqueles que procuravam Deus somente na glória, na majestade das invenções humanas. É este o paradoxo, a loucura da cruz, sobre a qual Paulo fala lá em 1 Coríntios 1. Para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Mas escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, versículos 27 e 28, é isso que Paulo fala lá. Nem sempre o sofrimento é um castigo e nem sempre o sofrimento é uma oportunidade de crescimento. Nem sempre vamos entender ao certo as causas do nosso sofrimento, como Jó não entendia. A origem do sofrimento é um mistério, desde Jó. Mas o sofrimento é sim a linguagem que Deus escolheu para se revelar a nós, para revelar a realidade do seu amor por nós. Foi preciso Jó perder absolutamente tudo que ele tinha para que ele pudesse ver a Deus com seus próprios olhos. A experiência do nada, do vazio, foi o que trouxe Jó para mais perto da realidade do amor de Deus. Agora já não havia nada no meio do caminho, nem sequer a sua integridade. Jó não precisou ter a sua sorte restabelecida para confessar que havia visto a Deus. A visão de Deus acontece em meio aos sofrimentos, em meio ao redemoinho que Deus traz. Assim como na dor do parto o amor da mãe pelo filho é revelado, assim como no sofrimento de Jó Deus falou com ele e ele descobriu a realidade do amor de Deus. Assim como há 2000 anos Cristo revelou o seu amor por nós na cruz, ainda hoje Deus se manifesta em meio ao sofrimento. É claro que o objetivo final de Deus não é fazer-nos passar por sofrimento só pelo simples fato de sofrer. Ou seja, não é o sofrer pelo sofrer. E o sofrimento nem sequer é a realidade final de todas as coisas. Após o parto, por exemplo, a beleza e a alegria de um filho nos braços da mãe. Jó, por exemplo, passa pelo sofrimento e a sua sorte é restaurada. E o próprio Cristo passa pela cruz, mas ascende ao Pai em glória. A nossa esperança está em Cristo, que está fazendo uma obra grandiosa e maravilhosa do mundo, reconciliando todas as coisas consigo mesmo, como Paulo fala lá em Colossenses 1. E unindo em si mesmo gentios e judeus numa mesma casa, numa mesma família, preparando-nos para que Deus possa habitar plenamente em nosso meio. Também como Paulo fala lá em Efésios 2. Mas a nossa esperança em Cristo requer de nós a disposição para enfrentar os sofrimentos do presente, não querendo fugir deles, em direção a uma suposta vitória pessoal, ao sucesso, mas admitindo que no meio deles, através deles, Deus fala conosco a partir do seu amor. No meio dos sofrimentos é que Deus anda conosco. Nem sempre seremos recompensados pelos nossos sofrimentos. Isso é um engano. Nem sempre veremos a justiça sendo feita, como em Jó. Mas que eu não veja a justiça não significa que a justiça de Deus não venha. Pelo contrário, ela sempre vem, seja aqui ou na eternidade. Acima de tudo, que os sofrimentos pelos quais passamos possam ser vistos por nós como oportunidades para abdicação, para entrega, para abandono completo de nós em relação a Deus. Para rejeitar tudo que nos impede de ouvir e ver a Deus. E para nos abandonarmos completamente ao seu amor. O Deus criador e sustentador de todas as coisas, que se revelou a Jó em meio aos seus sofrimentos, em meio ao redemoinho, a
através de um redemoinho, através dessa tempestade, e que se revela no Cristo crucificado, ele ama a sua criação e ama a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude.